Oi gente, tudo bem aí com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero encontrar todo mundo bem e hoje a gente vai continuar falando sobre os estilos parentais, agora falando sobre o estilo parental participativo ou que na disciplina positiva a gente chama de gentil e firme. Bom, mas antes, se você ainda não está inscrito aqui no canal, vai lá, faz a sua inscrição, ativa o sininho, deixa o seu like aqui e deixa sugestões de ideias também, comentários, dúvidas de vocês, porque às vezes eu posso pensar em algum outro tema ou algum outro assunto para trazer para cá. Bom, quando a gente fala do estilo parental gentil e firme, às vezes isso gera um pouco de mito, assim, né? Um pouco de dúvida nos pais, acho que até um pouco de preconceito. Muitos falam, eu não acho que isso é adequado porque gentil, né? Como assim? Então quer dizer que eu deixo meu filho fazer tudo que ele quer? E aí já começa uma confusão entre o que de fato é esse gentil. Quando a gente fala gentil, a gente não está falando de você ser permissivo, né? Aí vamos voltar lá para quando eu expliquei sobre o estilo parental permissivo. Ser permissivo é muito diferente de ser firme e gentil. Quando a gente tem um comportamento firme e gentil, quer dizer que nós vamos colocar limites, nós vamos colocar regras, nós vamos conseguir nos colocar enquanto adultos, enquanto fontes de autoridade que somos para as crianças, mas de uma forma gentil, respeitosa, de uma forma educada, como gostaríamos de ser tratados também. Lembra quando a gente trabalhou com os princípios da disciplina positiva e eu disse para vocês que eu ia constantemente voltar nele? Então agora estou voltando nele e novamente lembrando que um dos princípios é que todos sejam tratados com respeito e que eu trate da mesma forma que eu gostaria de ser tratado, né? A gente não acredita numa questão de verticalidade, a gente acredita numa questão de horizontalidade. Isso é uma filosofia de vida, né? Todos somos iguais e todos temos o direito de ser tratados da mesma forma. Então, quando a gente está falando de uma criança, a gente não está falando da criança ser vertical ali, a gente está falando da criança numa condição de igualdade, óbvio, não igualdade em relação ao desenvolvimento e tudo mais, nem maturidade, mas numa igualdade de relação, de gentileza e de respeito. Então, quando a gente tem uma parentalidade gentil e firme, é uma parentalidade em que a gente consegue se colocar com firmeza, porém, a gente também tem a gentileza, né? Então, vamos supor, vou dar um exemplo aqui para vocês de uma situação. Eu quero continuar assistindo televisão, eu não quero agora ir jantar, eu não quero fazer lição, eu não quero, sei lá, escovar o dente, tantos infinitos não queros, né? Que os pais escutam por aí. Nesse estilo de parentalidade, com a gentileza e firmeza, como nós faríamos? Eu entendo que você quer continuar assistindo a televisão agora e não podemos fazer isso agora e temos que jantar, né? E precisamos escovar os dentes e é hora de dormir. Então, eu digo muito que o E é interessante, né? A gente já conversou sobre ele em relação ao C, em relação ao mas é muito mais importante agora a gente pensar nesse E quando a gente fala desse estilo de parentalidade participativa. É um estilo em que eu sento com a criança, eu faço combinados e acordos, de maneira que a criança participe, de maneira a ouvir a opinião dela. Óbvio, gente, eu não tô dizendo que a gente vai deixar a criança fazer tudo que ela quer e se ela falar assim, eu quero dormir 11 horas da noite, a gente vai aceitar. Não é isso, né? Mas é a gente chegar num acordo junto com a criança de, por exemplo, olha, a mamãe entende que você queria assistir o desenho que passa às 10 e não é possível, porque amanhã a gente precisa acordar cedo, você vai ficar com sono, vai ficar cansado, então a gente pode tentar dormir um pouquinho mais cedo e ver um outro horário que passa esse desenho para que você possa assistir. Então, olha a diferença de eu simplesmente chegar e falar assim, não, você não vai assistir o desenho porque sou eu que mando aqui, né? Ou, então tá, né, acho que você podia assistir só hoje o desenho e daí então a gente vê que seria o permissivo, né? Ou não tá nem aí a hora que a criança vai dormir, né? Que eu já ouvi muitas vezes isso acontecer, tipo, eu vou dormir, a hora que eu tenho sono e a criança fica lá, né? Às vezes no celular e tudo mais. Então, isso são coisas, gente, que no dia a dia, né, a gente às vezes acha que passa batido, né? Porque às vezes é uma situação muito pontual e tudo, mas na verdade não é. Porque quando a gente está falando de um estilo parental gentil e firme, nós criamos junto com a criança um estilo colaborativo. Então, o que a gente está desenvolvendo? A gente está desenvolvendo colaboração da criança, a gente está desenvolvendo autonomia, a gente está desenvolvendo acordos e combinados. Então, é uma criança que ela vai se comprometer mais a respeitar porque ela está participando daquilo junto com a gente. É uma criança que ela vai ter uma tendência a também tratar os outros de forma respeitosa, a cumprir aquilo que muitas vezes a gente estabelece com ela, né? De uma forma também respeitosa e não agindo às vezes com agressividade ou se colocando de maneira mais rebelde nas situações.
Então, viram a diferença, né? É lógico que aqui o que eu estou falando para vocês é um resumo dos estilos parentais, né? Esses vídeos, esses 4 vídeos foram resumos de estilos parentais. Se vocês quiserem se aprofundar mais, o livro, né, que se chama Disciplina Positiva, da Jane Nelsen, é um livro que tem todos eles bem explicadinhos, inclusive com consequências, com bastante detalhes lá de exemplos, e eu acho que vocês vão conseguir entender ainda melhor. Mas, gente, assim, se vocês querem pensar a longo prazo, né, como a gente viu em todos os exemplos até aqui, esse é o estilo que realmente vai fazer com que vocês tenham essas colheitas todas daqueles princípios que nós vimos lá no começo em relação às crianças, né? Espero que vocês tenham gostado dessa série, que tenham entendido, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!